O que os homens dessa era estão querendo? Tá todo mundo na vaidade, seguindo o processo da vaidade, caindo no encanto da rainha dos céus. Não sabe com quem estão lutando. Eles não conhecem com quem estão lutando. Isso não é uma brincadeira não, querido. Demora anos para formar um homem, uma mulher de caráter, uma mulher de fogo, um homem de fogo no altar. Mas depois que tu está formado, meu querido, Deus te coloca em qualquer país, multidões vão seguir vocês. Multidão serão salva. João Batista não tinha Telegram, não tinha um WhatsApp, mas multidão ia para o deserto ouvir ele pregar a palavra de Deus. Não, o que atrai é a unção, é a glória, é o mandato. Uma vez que Deus te dá uma palavra na terra, Ele ordena a multidão a vir. Ele ordena o povo a vir. É Ele quem faz. Aleluia! Aleluia! Ele é quem estabelece na terra. Jesus apareceu para mim e falou assim: estou te entregando as multidões. Ele falou: eu estou te entregando. Eu não corri atrás disso. Eu corri atrás da intimidade. Eu corri atrás do joelho no chão, numa vida secreta. Eu chego de viagem, as pessoas nem sabem se eu cheguei ou não cheguei. Não sou blogueiro. Você está me entendendo? Eu aprendi a ter uma vida secreta, porque eu sei quem que está me levando é Ele. Ele me coloca na frente de quem Ele quiser. Não busquei homem nenhum na terra. Não foi através de conexão de ninguém. Não foi atrás, não. Ele falou: se esconda em mim. No meu tempo eu trago, eu faço, te levo, te coloco aonde eu quiser. Vocês estão me ouvindo? Isso aqui é sério. Deus está tratando com essa geração aqui dentro, irmãos. Vocês precisam sair dos encantos desse mundo. Nós estamos sobrecarregados com muita carga desse mundo, muita distração. E o Senhor: eu quero te gerar. Eu quero te gerar. Mas eu não tenho tempo de trabalhar com você, porque você não tem tempo para mim. Não tem tempo para mim. Você não me deixa trabalhar em você. Eu passei anos. Esse é o maior mal de vocês. Acho que tem, que pode. Eu falei algo ao bispo Igor hoje. Eu falei assim: sabe como o diabo ele quer vir de fato contra você? É quando você estiver em ascensão, na sua melhor forma, no melhor de você. Ele quer te saquear ali. Se você não estiver fundamentado, se você não estiver preparado, quando o diabo vir com os carros do inferno contra você, não, você sabe que é um querubim caído lutar contra você? Sabe o que é isso? Você não tem noção do que é isso. As pessoas não têm noção do que o inferno é capaz de fazer na vida de uma pessoa. Vocês não sabem, não? Não, eu fui levado em espírito diante de uma mulher muito conhecida, que trabalha fazendo avivamento aí, curando o pessoal. Eu falei assim: Deus tinha um avivamento para te dar, mas você está se caindo no canto da sua própria carne. Você cada vez está se iludindo com a sua aparência. Deus queria te dar um avivamento para você e você está perdendo. Eu repreendi ela no reino do Espírito. Uma graça, Deus deu uma graça para ela. Mas está caindo nos encantos dos homens, da riqueza, do status, das multidões. Como é difícil hoje você gerar uma mulher santa, um homem santo para o altar, irmãos. Como é difícil você gerar uma pessoa desinteresseira. Entende? Uma pessoa desinteressada no seu dinheiro, na fama, no que ela tem, no que ela pode conquistar. Quanto isso vai gerar para ela. É muito difícil hoje você falar: irmão, Deus está tomando minha boca. O Senhor está tomando minha boca, porque é necessário. É necessário falar. O Espírito está falando. Eu não tinha nem pensamento nisso. Algo está acontecendo aqui hoje no reino do Espírito. Querido, eu estou saindo aqui de Alphaville, eu podia ainda abrir uma igreja maior, eu podia fazer um planejamento maior, eu podia fazer coisas humanas para alcançar o que eu quero, mas eu estou correndo, estou voltando para o estado do Rio de Janeiro. Mas por quê? Porque eu conheci um caminho que poucos conhecem. Muitos só querem o altar, mas não querem o caminho de Jesus. Andar no caminho dele é para poucos. Muitos estão só no altar, outros só estão aqui dentro da igreja, mas poucos estão andando no caminho de Jesus. Poucos se identificam dele como servo, como humilde. Um Deus que se fez na forma de homem. Aniquilou-se a si mesmo, Filipenses capítulo 2. Não usurpou da sua forma de ser igual a Deus, mas aniquilou-se como servo. Mas esse galardão também poucos vão ter no reino. É bonito você ver lá a história do falecido Tibi Joshua, mas o caminho de Jesus que ele andou foi poucos. Quantos que quiseram dar com as suas próprias mãos comida com o pobre e repartir o que tinha, sentar com as crianças pobres e comer?
Quantos líderes querem isso hoje? Quantos crentes que estão hoje querem andar no caminho de Jesus hoje? É poucos. Eu já ensinei vários códigos de acesso a recursos, coisas do reino que você nem percebeu aqui dentro. O que mais me promoveu no reino foi dando ao pobre. Fazendo, andando no caminho de Jesus. Tu acha que é fácil? Não, meu querido. Não é fácil você se anular onde você está. É esse que é o segredo de continuar crescendo. É se auto-anulando, se auto-sacrificando, para que toda a glória seja nele, para que todas as suas intenções, motivações, seus pensamentos, seus planos, seus desejos não seja corrompido pela carne, pelo poder da alma, pelo poder da ciência deste mundo, pela neurociência, pela sua psicologia, pelo seu entendimento humano. Isso é corrompido, irmãos. Os demônios dominam isso. Os tronos brincam disso. Quem deu a ciência aos homens, quem ensinou muitas coisas? Os próprios demônios. Satanás. Mas quantos querem passar anos com ele até estar preparado? João Batista, no tempo certo de aparecer, Israel, ele apareceu no tempo certo. Jesus, no tempo certo, ele apareceu. Moisés chega no tempo certo. Um José preparado para um tempo certo. Meu querido, Deus tem um momento. Eu falei algo com o bispo. Ele falou assim, ó. Tudo que você está vendo aqui, meu, é transitório e rápido. Nada disso aqui é definitivo, por isso que eu não me apego nada que tem aqui. Há um momento na história que Deus está me preparando. Quando eu falar, filho, você é minha flecha neste momento, nesse marco da história, agora é a hora de você executar o plano. Aí sim. Aí sim, é para isso. Deus tem um momento chave na vida de todos. Qual foi o momento chave de Moisés? A libertação do povo de Israel. 40 anos sendo preparado no deserto para libertar uma nação dentro do Egito. Depois não foi nem digno de entrar na terra. Perdeu o direito de entrar na terra. Existe um propósito maior que Deus está te chamando. Todas as outras coisas não podem distrair. Jesus, ele tinha um marco, era a cruz. O momento chave, o propósito supremo dele era ir para a cruz. Então, ele não se distrai com os milagres, com o prodígio, queriam fazer ele rei. Ele era o grande profeta. Ele era tudo. Todo mundo queria ele. Peraí. Eu estou indo para um lugar. Eu sei porque eu vim na terra. João Batista, anos de preparação. Só para abrir o caminho e falar, é ele que vocês têm que seguir. Você imagina isso? As multidões começando a seguir os discípulos que andavam com ele, deixando de seguir ele. Eu gerei os discípulos por tudo atrás de Jesus. Foi para isso que eu te chamei, João Batista. Para perder a cabeça por amor ao meu nome. E depois perdeu a cabeça e acabou o ministério dele. Mas ele teve um momento chave. Tu podes fazer muitas coisas na sua vida, mas toma cuidado com elas. Para elas não te roubar da única coisa que ele quer que você seja e faça. Há uma coisa, um propósito central. Tu já conheceu? Tu já conhece? Não, você não conhece. Você vai descobrir, você está descobrindo ainda, você vai descobrir. Não, Deus me chamou para ser um líder, um pastor da igreja. Você está doido? É muito mais do que isso. Você entende que o meu ofício ministerial não pode me roubar do meu chamado? Você entende que eu tenho um chamado que é maior do que o meu ofício que eu tenho aqui? Ai. E a minha pergunta para você, qual é o seu chamado? Meu chamado é ser pastor, pregador. Não, todo mundo faz isso. Estou falando, qual é o seu chamado? Por que você foi chamada para morrer para ele? Aonde você morrerá para ele? Ali está o teu chamado. Chamado ser uma morte para você? Isso é coisa humana, irmãos. Chamado te levará a uma morte em você, para ele. Aonde não tem uma morte em você, nunca haverá um chamado para o reino. Deus, ele te chama, mas ele te mata e te ressuscita para ele. Homens que representam o reino, chamados são homens mortos-vivos. Eu sou morto-vivo aqui dentro, aqui em cima. Então, o seu peso é autoridade. Eu sei o que eu posso acessar na terra. Mas eu não uso, não faço nada se ele não falar. Porque não vivemos mais para nós. Não nos movemos para nós. Não estamos aqui por nós. Esse é o propósito pela qual eu vou te dar uma mensagem hoje aqui. Alguém quer me ouvir ou não quer me ouvir? Quer ou não quer? Parece que tem dia que o apóstolo fala, está te confrontando tanto que você nem aguenta. É porque eu estou lidando com a sua raiz. Estou lidando com o seu pior agora aqui dentro. É isso. Eu acabei de ensinar um código aqui, você não está entendendo, não? Você não está entendendo? Amém?
acabei de ensinar um código aqui, você não está ouvindo. Já está vivendo o seu chamado? Está preparado para ouvir o que eu vou te ensinar aqui hoje? Não, peraí. Tu já está vivendo salvação? Vamos ver se você está vivendo salvação na terra. Me perdoa, irmãos. Estamos iludidos. E quando ouvimos uma verdade que nos pega, ele está exagerando. Não é bem assim, não. Deus é misericordioso. E foi ele que criou o inferno. Não foi o diabo que criou o inferno, não. Foi ele que criou o lago de enxofre para condenar Satanás e todos os desobedientes que desobedeceram o evangelho, que não foram obedientes à verdade dele. Se eu fosse vocês agora, eu estou principalmente jovem, não fugia de mim aqui na pregação, não. Não foge, não. Não foge, que eu estou te livrando para o teu futuro. Eu estou livrando você para o teu futuro. Está preparado? Está preparado ou não dá? Sabe quantas tentações já passei na minha vida com 26, 27, 28 anos de idade? Sabe quanta proposta do diabo já me fez? Quantos milhões de diabo já me ofereceu? Para me largar o meu chamado? Para me usar o meu ofício ministerial, mas esquecer do meu chamado porque eu estou aqui? Um dia ele me revelou. Esse é o teu chamado. Vai te custar. Eu vou te dar mantos. Você vai ter manto de profeta, você vai ter manto de apóstolo, você tem manto disso, eu te dou isso, de tudo isso aqui. Mas este aqui é o seu chamado. Não saia do seu chamado. O que Deus está fazendo com você? Ele está gerando, ele está fazendo, ele está te convocando. Ele quer que você entenda qual é a natureza do seu chamado. Qual é a sua vocação celestial? Sabe o que está acontecendo? Quando Deus está começando a falar sério, pessoas correm. Surda. Não quer ouvir a mensagem de exortação. Sabe o que está acontecendo? Deus está falando com você. Ele está te preparando no seu chamado e você não está ouvindo. As pessoas estão confundindo chamado com consagração ministerial, imposição de mão de homens, unção. Confunde chamado. Acho que chamado é manifestar unção. Acho que chamado é manifestar dons. Meu querido, o próprio Jesus disse, Mateus 7, 23 em diante, a parte de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu nunca vos conheci, mas o Senhor fez um milagre, maravilhas em teu nome. Vocês nunca viveram o teu chamado. Será que você não foi chamada para morrer na África por ele? E você não está entendendo? Ele quer que você se identifique com o seu chamado. Ele quer que você se identifique com o seu chamado. Qual é o seu chamado, pastor Tiago? Enquanto você não conseguir encontrar isso, vai passar a vida. Tu pode ter unção, pode conquistar algumas coisas na vida e chegar no céu vazio. Ele fala, você nunca viveu o seu chamado. Você nunca morreu por mim. Você viveu até através de mim, do que eu te dei, mas não morreu por mim. Você já morreu por mim? Você já morreu por ele? Aonde? Ele quer falar com vocês no particular esse tempo, porque o tempo está curto na terra. Se eu fosse vocês, dava muita graça, porque Deus está abrindo o espírito de um homem para falar com vocês coisa seríssima no reino de aqui. Cirúrgico. Pregava, manifestava poder e nada disso era meu chamado. Ele foi me testando. Eu via jovens, pessoas, tudo na minha época, tudo crescendo, tudo indo para a mídia, tudo tendo seguidores, tudo fazendo evento. E o Senhor falou assim, vai, porque onde você vai chegar, continue comigo. Um dia eles vão almejar e vão precisar de você lá. É que hoje eles me mandam mensagem. Eles substituíram o chamado e seguiram o caminho dos homens. O caminho do poder, o caminho da autossuficiência, do eu posso. Olha o perigo, irmã. Aqui que começa a morar é onde muitos deslizam e não conseguem entender. Se você não se alicerçar nele, no caráter da sua morte, você nunca obterá o poder da ressurreição dentro da natureza do seu chamado. Aqui é onde mais doeu, onde mais dói na minha vida, e eu quero que continue doendo, porque eu me identifiquei com a morte dele. Eu não estou fazendo minha vida muito preciosa, meu querido, a um ponto que eu não posso obedecer a ele onde ele me envia.
Se eu parar de me identificar com a morte dele, eu saio do centro do meu chamado. Eu começo a perder minha essência. Derrubar no poder, nós temos muitos Benny Hinn's por aí. Curar, operador de milagres, temos muito por aí. Mas nós estamos precisando de homens e mulheres que vivam o verdadeiro chamado. Será que ele não quer que você vá para a Nigéria? Tu já pensou nisso? Tu ficar dentro de uma igreja há anos. Nunca preguei. E de repente, o chamado te chama. Você entende isso, varão? A senhora entende o que eu estou falando para a senhora aqui agora? Quando o guardião do seu chamado descer o teu anjo na terra e andar com você na terra, tu nunca mais será a mesma. Quando eu comecei a entender meu chamado, eles começaram a vir na minha vida, os guardiões, os anjos. Eu comecei a entender a natureza do meu chamado. Eu não confundi ministério, ofício ministerial, dons espirituais com chamado. O chamado, ele é único, ele é exclusivo dentro de você. É único. E Deus quer revelar o chamado para vocês. Uma vez que você se torna digno, irmão, pega essa palavra, irmãos. Pega isso aqui, que isso aqui está saboroso do céu. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Uma vez que Ele revela o seu chamado e fala contigo dentro do seu chamado, fala, isso aqui, filho. Você ganha uma classificação no reino tão poderosa, porque você descobriu que o inferno inteiro não quer que você descubra. Agora você descobriu o poder em você que faz você resistir o inferno inteiro e ser mais do que vencedor na terra. Combater o bom combate, herdar a coroa da vida e encerrar uma carreira na terra, porque você entendeu o teu chamado. Entendeu o seu chamado. Mas o diabo vai fazer de tudo na tua vida. De tudo. Até para aparecer de anjo de luz para você. Ele vai te oferecer tudo. Peraí, deixa eu te contar uma história. Escuta isso aqui. Escuta essa. Um dia, na favela, Satanás aparece para mim. Eu vi um altar dele. Ele colocou na minha frente. E falou assim para mim assim, eu te torno milionário. Eu te dou o que você quiser. Eu estou te falando diante de... Irmãos, a sensação daquilo era tenebrosa. Que sensação infernal era aquela que eu senti naquela dimensão quando o diabo fez uma proposta para mim. Tu acha que o diabo não vai fazer? Sabe, ele vai fazer muitas propostas para você. Ele sabe quando você estiver perto da porta. Ele vai colocar outras portas enganosas para você. Peraí, deixa eu contar um negócio para você. Uma vez, uma temporada, Satanás apareceu para mim como anjo de luz durante quase um ano. Um ano. Eu orava, aparecia dimensão de luz, aparecia anjo, aparecia que era o Senhor falando comigo. Falei, não é, tem alguma coisa errada. Alguma coisa me incomodava. E aquilo me forçava a seguir uma direção, cara. Até o ponto que uma proposta me foi feita de ganhar muitos milhões. E eu falei assim, não posso. Não posso. Aquilo me trouxe uma perseguição, me trouxe dores, um não que eu dei. Mas o Senhor começou a me prosperar de uma maneira. Ele começou a mudar a minha vida, a minha história de uma maneira. O inimigo sempre vai colocar uma porta ilusória para você. Para roubar a tua atenção. Para desvirtuar você do seu chamado, do caminho que Deus te colocou. Para você duvidar de onde você está, do seu propósito, do que está acontecendo e sendo gerado em você. Tem muitas pessoas que só quer ganhar com Deus, mas não quer perder para Deus, não. Por isso que não suporta ficar aqui dentro, porque às vezes você entra aqui dentro e começa a perder. É verdade. Para você ganhar santidade, para você ganhar a santidade dele, você acha que você não vai poder perder um pouquinho do tempo da sua vida para as coisas lá de fora, não? Eu duvido levantar um homem e uma mulher santa aqui dentro, brincando de vida lá fora. Eu duvido. Para você ganhar ele, você vai ter que perder para você.
Para você ganhar a natureza dele, você vai ter que mortificar a sua terrena. Tempo com ele, sacrifício, dores. Elas vão vir, irmãos. Tempo. Mas eu estou te falando, este aqui é o caminho. Se vocês querem outro caminho mais fácil, tem muito ministério para vocês aí fora. Segue o que vocês quiserem. Mas o chamado é para quem está morrendo para si. O chamado é para quem está encontrando o seu apoio, sua vida. Você sabe no teu íntimo quando você está andando na direção certa. Dói, mas você sabe porque ele te consola, ele te fortalece. Continua. Todas as vezes eu cheguei em pote, eu cheguei em estado da vida que Senhor, eu não suporto, não é possível ser o Senhor nisso. Aí ele se manifestava e falava assim, filho, eu tolero você na tua fraqueza, porque eu te entendo na tua fraqueza. Eu morri por causa da tua fraqueza. Eu estou aqui para te fortalecer na tua fraqueza. Ele falou, sou eu mesmo e continuo aqui na favela. Sou eu mesmo e continuo suportando. Senhor, eu estou passando necessidade. Sou eu mesmo. A fé, ela te livra da morte, mas também ela te coloca na porta da morte, para suportar a morte. A fé não vai te livrar do vale da sombra da morte, mas ele vai passar junto com você lá dentro. Escute o que eu vou falar. Chamado glorioso é tempo. Leva tempo. Deus está tratando em vocês. Tratando na corrupção da carne, na malignidade da carne. Eu falei uma coisa para o bispo aqui, coisa que hoje estou falando em público aqui para vocês, que pouco eu falo isso. A pessoa quer, após, expulsa o diabo de mim. Hostes malignos, espírito de perversidade, sai expulso rápido. Tronos, principados, vocês são fortalezas. Está arraizado em tudo o que o seu DNA é humano. Tudo que a constituição mental é. E para mudar isso, nós vamos ter que injetar a semente da vida, a revelação, o poder, disciplina na carne, na mente, até a tua conduta, até você entender a mente de Cristo, a palavra revelada, encarnar em você. Aí os tronos, principados, não vão ter mais poder de absorver, tomar a tua mente e roubar, usurpar os teus dons. Mas ele não ouviu nenhum versículo bíblico. Meu filho, estou falando dentro da Bíblia todo o tempo, você não está vendo, não? Quer que eu fale categoria, que eu te falo sem versículo bíblico aqui? Isso vai te mudar em nada. Eu tenho que te dar um versículo, mas com revelação, com profundidade, experiência, para transformar você. Recitar a Bíblia, Cid Moreira faz. Um homem pregador, um profeta, ele revela a natureza dela. É experiência. Ele está fazendo você experimentar a natureza dele em meio às tuas guerras, tuas tribulações, o teu tempo de espera, mas está gerando o teu chamado. Está gerando o teu chamado. O que está acontecendo aqui? Irmão, o que vocês estão arrumando para mim aqui hoje? O que está acontecendo aqui hoje? É vocês que arrumaram isso. Suporta. Não joga culpa em mim não, nossa, que eu estou brigando com você não. É o Espírito que está me tomando. Quando Moisés exorta, não é Deus, né? Pega a pedra, né? Quando dá benção, é Deus. Coitado do Moisés. Sabe por que os homens de Deus são guardados, abençoados? Por quê? Porque o homem de Deus também vai ter que suportar a culpa. As pessoas culpam Deus, mas culpam o homem de Deus. Tudo arruma motivo contra o homem de Deus. Tudo é contra o homem de Deus. Passa mal é problema do apóstolo. Não, ele que não está. Irmãos, mentira esse negócio, vai. Tem problema com Deus, eu não tenho problema com você. Amém? Mas a gente tem essa questão, nós somos muito órfãos ainda. Tem muita orfandade sendo tirada. Você não está entendendo. Você não está entendendo. Passamos anos da vida, 20 anos da vida, andando do nosso jeito. Aí deparamos com um homem, deparamos com um ministério, deparamos com a verdade, deparamos com Cristo revelado em um ministério. Aí o negócio começa a ficar estreito para nós. Começamos a ser desconstruído tudo de novo. Somos tratados nas nossas raízes. Meu querido, mudar só um pouquinho do teu comportamento, isso é fácil, aí o testemunho de Jeová faz. Mas mudar suas raízes, colocar você injetado no reino, que Cristo glorificado esteja em você através da sua morte para Ele, com Ele, isso não é fácil não, querido. Pregar o verdadeiro evangelho custa muito. Vocês estão me entendendo? Amém, não, meus irmãos? Mas vale a pena. Vai valer sempre a pena.
Eu sei que nem todos vão conseguir suportar a palavra, nem todos vão com você até o final. Não é? Você não está entendendo não que eu estou aqui por vocês? E vocês vão ter que lutar por vocês? Você não está entendendo não? Eu não vivo de igreja. Eu não vivo de dinheiro de igreja. Eu não vivo de pessoas em cima de mim. Vocês estão me entendendo isso aqui? Eu tenho uma função específica no reino para a última hora, pela igreja, pela noiva do Cordeiro da última hora. Eu tenho um trabalho muito sério para fazer por vocês na terra. Vocês estão me entendendo? Se vocês for tudo embora, eu vou continuar pregando, vou no monte, vou na rua. Vocês estão me entendendo? Chamado é isso, quando você está dentro do chamado, meu filho, tudo é chamado para você. Fala, quando eu vivo o chamado vira uma voz em mim, uma autoridade na terra em mim. Aleluia. Fala, encontrar meu chamado é encontrar a profunda natureza de Cristo. Morta, fala, a mortificação e a sua ressurreição. Vou te pregar algo aqui poderoso para você aqui hoje. Mas eu acho que isso aqui já está sendo poderoso para vocês aqui hoje já. Eu quero dizer uma coisa para o corpo de Cristo que está aqui dentro. Essa palavra aqui é para todos, ninguém aqui é neutro. Até o desinteressado, meu querido, eu tenho uma notícia para te dar. No reino, todos vão ser julgados. No mínimo, tu tem um talento, um chamadinho em você. Não enterre. Não enterre. Nós não podemos ocultar a sua natureza. Não podemos ocultar a sua morte em nossa carne. Calma, você vai entender o que eu estou te falando. Hoje vemos uma igreja moderna que só quer mostrar glória, só quer mostrar luz, mas não mostra a crucificação, não mostra os mesmos frutos, não mostra a participação do sofrimento de Cristo na terra. É dinheiro, poder, empoderamento, riqueza. Meu querido, nem todo mundo vai ficar rico. E eles estão ficando mais ricos ainda com o dinheiro do povo, o povo continuando mais pobre ainda. Me perdoe, irmãos. Fala, precisamos de um grande despertar na terra. Fala, precisamos do verdadeiro evangelho. Estão preparados, irmãos? Abra tua Bíblia, Filipenses capítulo 3, versículo 10. Não precisa mudar, deixa assim, deixa do jeito que está. Isso, está ótimo. Versículo 13. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha conquistado, mas tomo uma seguinte atitude: esquecendo das coisas que para trás ficam, avançando para que estão adiante de mim. Apresso-me em direção ao alvo, a fim de ganhar o prêmio da convocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Agora presta atenção no detalhe. Por isso, todos nós que alcançamos a maturidade espiritual, devemos pensar da mesma maneira. Porém, se em algum aspecto, de forma diferente, pensar de forma diferente, também quanto a isso, Deus vos esclarecerá. Ele está falando, ainda que vocês não consigam entender o que eu estou te falando, se você pensa diferente do que eu estou pensando, se você pensa diferente do que eu estou pregando aqui, de alguma forma Deus também esclarecerá você. Amém ou não amém? Fala, precisamos alcançar a maturidade espiritual. Fala, precisamos avançar na dimensão do nosso chamado. Não, você pensa bem, irmãos, Isaías já andava com Deus, Isaías profetizava, mas teve um dia que foi revelado a Isaías a natureza do chamado divino dele. Se tornou o maior dos profetas. Um dia ele encontrou uma realidade que o próprio Isaías diz: ai de mim, porque agora sim os meus olhos viram o Senhor dos Exércitos, o Rei soberano. Aquele guardião celestial, guardião da santidade. Serafins são guardiões da santidade. Eles revelam a natureza do Altíssimo como um fogo dentro de vocês. Nós aqui somos ministrados por anjos e você nem sabe às vezes disso. Mas esses seres, eles estão a serviço, ministrando o som do céu, ministrando a santidade do Altíssimo, ajudando a igreja nas esferas espirituais vencer as hostes do inferno.
Aquele dia Isaías contemplou uma visão celestial. E o Altíssimo revelou o chamado dele. Ezequiel capítulo 1, Ezequiel estava sentado à beira do rio Quebar, já era sacerdote, já era filho de um homem conhecido, mas de repente os céus se abrem. Depois de anos andando com o Senhor, um sacerdote, os céus se abriram para ele. Eu passei tantos anos pregando, eu andei tanto, eu ministrava horas, pregava horas. Mas um dia os céus se abriram. E quando ele me convocou para a santidade dele, ele falou assim: filho, a partir de hoje você me servirá aqui. Meu chamado, minha vida, tudo mudou. Aí ele me revelou. Uma madrugada, houve um guardião em cima da ponte Rio-Niterói. Eu vi como se eu estivesse caindo naquelas águas de noite. E aquele guardião me pegava assim, me levantava. Em cima da ponte Rio-Niterói. Por isso que estou voltando para o Rio de Janeiro. E me lançava no Rio de Janeiro. E falava assim: estou te enviando na virtude de João Batista para esta geração como um fogo. E fazia. Quando eu fazia isso, eu me tornava uma tocha de fogo. E eu bati no estado do Rio de Janeiro. Pá! Sabe o que significa isso? Meu maior chamado está lá, não está aqui. Ele me jogou no Rio de Janeiro. Vocês não entendem. Mas aqui pouquinho. Só mais uns anos. Isso vai ser assustador para nós. Já está sendo para mim. Fala: Senhor, me ajuda a suportar. Porque eu sou um ser humano também. Eu não deixo de ser humano. Me ajuda, Pai. Porque quando você está no chamado, você tem um temor. Quando você entra na essência, no entendimento do seu chamado, a luz é a revelação e as construções ali dentro são muito maiores de quem só está buscando unção de homens, buscando manto, buscando status, buscando os dons. As pessoas estão atrás disso. Isso tudo é bom, faça isso. Mas eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Há um caminho mais excelente para vocês. Quantos anos você está disposto a sacrificar de si mesmo para Ele? Nem tudo Deus pode falar, senão você não suporta. Eu passei anos, até que Ele começou a me falar certas verdades que doeu. Anos. Ele não pode falar certas coisas quando você ainda é menino e não suporta certas verdades. Por isso que eu fico meio preocupado com quem chega muito perto de mim. Porque quando eu começo a testar a pessoa, começo a pegar um pouquinho mais sério, a pessoa não suporta. Porque eu vejo a malignidade. As pessoas não conseguem ver a malignidade da carne. Acho que está tudo bem. A carne é inimiga de Deus. E se ela não estiver debaixo do jugo da morte de Cristo, fala jugo da morte de Cristo, fala mortificação, fala crucificação. Se ela não estiver naquele lugar, você pode ter certeza de uma coisa. Você não sabe ainda quem Jesus é. Você não sabe com quem você está lidando na terra. Eu falei para vocês, livro de Hebreus, capítulo 2, que Jesus, ele venceu aquele que tem o império da morte, através do corpo e do sangue. Quando ele morre, corpo e sangue, ele entrega, ele consegue a autoridade máxima de entrar no domínio mais tenebroso do inferno, um dos tronos mais poderosos de Satanás, chamado o Hades, a morte. Ele vai no inframundo, num lugar inacessível de Satanás. O reino mais poderoso dele, chamado o trono da morte. Satanás tem muitos outros tronos, muitos outros reinos, tá? Esse aqui é só um dele. O mais poderoso era esse. E o outro deles, sabe qual é? A carne, chamado carne e sangue do homem. É uma entidade. Carne e sangue são entidades. Não confunda teu corpo com teu espírito, quem você é, não. Toma cuidado com a carne. Eu vou te explicar um pouquinho daqui a pouquinho. Já dei muita aula para vocês, ensinei muito sobre isso. Mas toma cuidado com o teu corpo. Do corpo humano, quando os demônios manifestam, dão força para o homem. Bruto. Um homem mata homens com forças terríveis, porque a carne é uma entidade e recebe entidades. A carne é um templo. Foi construída, foi feita, modelada pela mão do Altíssimo para ser habitação, tabernáculo do Altíssimo em você. Se o Altíssimo vem num corpo humano, você sabe o que é mais desejado do reino do Espírito? Pelo Espírito Santo e pelos próprios demônios, pelos anjos, é o corpo humano. Somos os únicos seres de carne e sangue
que tem um espírito habitando aqui dentro, que recebe o Deus eterno dentro dessa estrutura aqui dentro. Aleluia! Você consegue imaginar isso? O que é para o inferno? Olhar para você e ver o Elohim se revelando em você na terra? Ele teve que vir como carne e sangue na terra para aniquilar o império da morte. Agora ele vem em você, para através de você aniquilar todos os outros domínios do inferno, chamado pecado, carne, enfermidades, doenças. E vai-se embora. Nós estamos aqui para aniquilar os domínios de Satanás da terra e tomar de volta. Isso aqui não é figurativo, não é ilusório. Quando eu entrei na Europa, entrei ali dentro, comecei a batalhar com coisas tenebrosas aos olhos humanos, encarnadas, terríveis na minha frente. Porque a glória do Senhor estava comigo. E o Senhor falou: tome domínio, tome domínio. Liberte os homens da terra. Tome os domínios, tome os assentamentos, para que os demônios não tenham mais acesso à terra para trazer destruição aos seres humanos. Limpe eles, limpe eles, limpe eles, santifique eles, dê eles o meu sangue, dê eles o meu poder, dê eles a minha palavra. Eu vou tirando Satanás, sabe de onde? Do domínio da carne, das almas. Estava vindo para Algarve. Eu fiquei quase uma hora em transe espiritual no carro. E o Senhor desceu e veio me revelar os pecados dos crentes, das igrejas. O Senhor, tu vai abrir a verdade no meio desse povo. Segura. Aí eu estava lá. Eu falei assim: vocês estão sentados aqui dentro. A maioria de vocês são tudo híbrido. E Deus falou assim: eles são híbrido. Me adoram, mas vai na cartomante. Vai ver carta aos anjos. Eles saem do culto. Deus falou: sai do culto, vai ter relação sexual com prostituta. E falam que é normal. Ah, irmão. A pancada foi tão forte, mas foi tão boa. Porque a manifestação da glória veio, do convencimento veio, dos milagres veio, do arrependimento veio. Nós vimos pessoas da língua sendo tocadas, pessoas falando: é verdade, quem está falando, é verdade, é verdade. Aí depois me contaram a história que lá tinha carta aos anjos, que dentro das igrejas era normal. Tirar sorte para os anjos. Olha só a historinha. Lá nós está precisando, nós quebramos os domínios do inferno e trazer aquele povo para a santidade do Senhor de novo. Irmãos, pode ter megas igrejas no Brasil, mas se a santidade do Senhor não estiver no altar, na vida dos líderes, no caráter dos líderes, Jesus nunca esteve ali. Me perdoe, me perdoe. Ele se assenta em um trono de santidade. Ele é aclamado como santo, santo e santo. E sabe o que está o crentesco? O evangeliquez no Brasil? Ensinando os crentes a serem murmurentos, mimados, como se Deus fosse obrigado a fazer tudo por você. Você está louca? Você está louco? Vocês estão lidando com o Altíssimo, não é uma brincadeira não. Por isso que muitos estão perdendo a salvação, perdendo a vida. Por isso que você não vê crente sólido. É difícil você encontrar pessoa sólida. Só encontra pessoa sólida dentro da igreja que tem temor. Temor. Que teme a Deus. Que anda na santidade dele. Esses você vê criando raízes dentro do evangelho, dentro da igreja. Mas o resto fica tudo arrastado de uma onda para outra. De um modismo para outro. Não criam raízes no evangelho. Não tem o caráter de Cristo. Não se identifica com a morte e ressurreição dele. Irmãos, eu tenho algo forte para falar para vocês aqui hoje. Eu tenho algo para falar para vocês. Mas o Espírito de Deus está puxando algo aqui forte. Para lidar com o caráter de vocês, com a mente, com a natureza humana de vocês. Tome cuidado que Paulo diz, livro de Romanos capítulo 8, versículos 7 e 13, pode ler lá. Cuidado com a carne, a mentalidade da carne, ela é inimiga de Deus. Mas o problema é que uma das maiores sacadas do diabo é fazer, sabe você fazer o quê? Te enganar. O maior perigo do diabo lidar contra a gente é o engano. É quando ele cria você uma convicção que você está certa. Aonde não tem humildade, não tem ouvido para ouvir o outro, toma cuidado com a sua verdade. Se a tua verdade não está compatível com a palavra, não está compatível com a experiência de homens que vencem, tem alguma coisa errada em você. Se a tua verdade está te tornando arrogante, tem alguma coisa errada em você. Se a verdade de Cristo está em mim, sabe o que tem que estar em mim? Fala o quê? O seu caráter, a sua humildade, a abnegação da carne. Se a verdade do evangelho, se eu estou na verdade, eu tenho que estar buscando santidade. Eu tenho que estar buscando a glória dele, não minha glória.
Vocês estão me entendendo o que eu estou falando para vocês aqui dentro? Avalie as pessoas no critério da balança da palavra. Se a verdade está em você, você tem que ser mais humilde. Tem que trazer perdão. Não, eu estou certa, ela vai para o inferno. Você está longe do evangelho, meu querido. Irmão, quanto crente endemoniado veio falar que estava na verdade querendo matar o outro. Eu não perdoo, eu que estou na razão, eu estou na verdade. Você já precisava da verdade há muito tempo, meu querido. A verdade do evangelho vai fazer você perder a tua razão. Quantas vezes de calar minha boca para não ser uma palavra de maldição para a vida de pessoas infelizes que entra na igreja, entra muito bem, só recebe poder, mas quando sai, quando é confrontada a rebelião, sai mijando, defecando dentro da igreja, não tem caráter. Se não for tratado agora, não vai ver salvação. A salvação está péssima, o arrebatamento está chegando, estamos entrando na terceira guerra mundial, a globalização está chegando, e o povo ainda continua murmurando da sua sorte, porque as coisas não estão do jeito deles. Ai. Você que tem que estar do jeito que ele precisa. Esse é o mais importante aqui primeiro. Antes das coisas estar talvez do jeito melhor que você quer, esteja você melhor para ele do jeito que ele quer. Esse é o princípio do evangelho. O resto disso é idolatria, é feitiçaria. Não é evangelho, irmãos. O evangelho ele vem para trazer uma cruz, uma morte, uma ressurreição de glória em tua vida. Você crê? Alguém está me ouvindo aqui? O coração está aqui dentro. Se o Senhor está trazendo uma mensagem dessa terra, é porque Ele está alertando a igreja, está alertando o Senhor me assistindo online agora. Tome cuidado com os enganos de Satanás, porque os carros do inferno estão vindo. O sistema da nova ordem mundial, a AI, vai dominar o mundo. As pessoas estão cada vez mais iludidas com conhecimento caído. Elas querem cada vez mais resultado, mas elas não estão morrendo para si, para a carne. Eles não conhecem o evangelho encarnado deles. Não estão vivendo ainda a dimensão da pureza, da santidade, da humildade, do compromisso, desinteressados por si mesmo. E Paulo diz, buscai cada um interesse um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Nós estamos vendo uma geração de crente que só está buscando seu próprio interesse, mas os irmãos estão morrendo, os pobres estão morrendo, e o povo não está vendo. Fala, necessitamos progredir para a maturidade. Irmãos, nós não podemos mais ser menino, irmãos. Nós temos que deixar as infantilidades de lado. Isso está matando vocês, está acabando com as pessoas, irmãos. Cada hora cria um problema. E não é o diabo, é as pessoas. Irmãos, eu estou pregando aqui porque alguém trouxe um problema de ninguém, não, irmão. Eu estou pregando a palavra. Eu não estou pregando vida de ninguém aqui. Meu caráter é santo. Se eu tiver alguma coisa contra você, eu falo na tua cara. Eu te chamo no gabinete e falo para você. Mas quando Deus está falando uma palavra para alguém, eu falo, Deus está falando contigo. Presta atenção no Espírito. É direto. Amém, irmãos. Eu não estou lidando só com carne aqui, eu estou lidando com o Espírito também. Sejam espirituais, suporte uma palavra espiritual, irmãos. Alguém está comigo? Dá glória a Jesus aí. Fala, o nosso trabalho agora é lutar pela nossa plenitude. Se tem uma coisa que nós temos que ter a escassez do evangelho, é a plenitude. Precisamos da plenitude do evangelho. A igreja precisa voltar para a plenitude. Precisa voltar a viver a dimensão da salvação. Irmãos, vai no YouTube, ouça aquelas mensagens. Não fala por mim não, meu querido. Não é para dar ibope para mim não. Se fosse por mim, já tinha excluído tudo, tirado tudo. Inserido com uma raça às vezes na internet, que não é brincadeira não. Isso não é uma brincadeira não, é guerra. Mas graças a Deus que essas mensagens estão transformando milhares de vidas. Aonde eu vou, eu fui para fora do país, tudo que eu teve lugar. Muitos portugueses viram, falaram obrigado pelas mensagens. Pregue mais, precisamos. Dê valor ao que Deus está dando aqui dentro. Dê valor. Vá lá e ouça. Vá lá e ouça, por amor a você. Viver na dimensão da salvação, essa mensagem eu ouvi 3 vezes, meu querido. 3 vezes eu preguei a mensagem, eu ouvi 3 vezes. Sabe por quê? Por causa de quê? Estou lidando com a carne aqui também, ó. Santifica mais ainda essa carne. Não brinque com a tua carne. O domínio da carne é maligno. Precisa estar debaixo de mortificação, santificação. Até que você avance para a maturidade e você alcance, fala, o meu chamado. Ele está quando me torno maduro. Ai. Você vai ver muitas coisas, mas tudo isso é o campo de treinamento. Ele está te treinando. Ele está forçando guerreira. Tudo são fases da vida que vai passar. Mas quando chega o chamado, eu falei para você, quando chega a hora do seu chamado, o anjo do desígnio ele vem. Tua vida é transformada.
não é só uma unção transitória. Ele te coloca em lugar de governo, de uma autoridade para executar algo na terra para Ele. E eu falei para você, todos aqui têm um chamado aqui dentro. Todos. Busca conhecer o seu, busca entender a natureza do seu chamado. Quando você encontra o seu chamado, fala, quando eu encontro o meu chamado, eu encontro a maior libertação nessa carne. Deixa eu te contar uma coisa, deixa eu te contar um segredo. Cada vez que Deus foi me revelando meu chamado, foi aumentando a revelação, sabe o que foi acontecendo comigo? Ele foi libertando essa carne. Para cada passo, para dentro da dimensão do meu chamado, houve uma crucificação, uma mortificação maior. Ele veio me santificar e falou, para onde você está indo, do jeito que você está, não serve. Eu vou te levar a uma santificação maior. Eu vou dar mais de mim para você, vou te mostrar coisas que você precisa saber. Eu falava, Senhor, como é gloriosa a sua ciência, a sua sabedoria. E graças eu dou a Ele por isso, irmãos. Correndo a coisa, você entrar em lugar de influência e autoridade na carne. Ai, diz que estão na carne, estão gemendo. É um perigo. Vocês estão me ouvindo ou não? Vocês estão me ouvindo? Eu posso falar? Perigo. O inimigo ele sempre virá com as propostas para você quando você entender. Quando chegar a hora da tua convocação, tome cuidado. Ele vai batalhar com você, vai te impedir de tudo, vai tentar te derrubar quando você é infantil ainda na fé, menino, avanço. Aí você vai avançando. Na vida espiritual nós temos a fase de crianças, temos a fase de jovem, a fase de adultos, como diz o livro de 1 João capítulo 2. As criancinhas, João está falando, criancinha vos escrevi, porque os seus pecados foram perdoados. Ou seja, olha, o pecado foi perdoado, volta para Ele, continue nele, seus pecados estão sendo perdoados. Você está na dimensão de vencer o pecado ainda. Quando a palavra ainda não criou raiz, quando a palavra não criou estrutura em você. Então você está naquela fase de lutar contra o pecado. Criancinha, eu vos escrevi, porque os seus pecados foram perdoados. Aí nós temos que fazer sempre a mesma coisa no culto com a criancinha. Ir lá e profetizar, levanta teu ânimo, esse pecado, eu Senhor estou te santificando, sempre a mesma coisa. O Senhor está te renovando, sempre o mesmo pecado. Porque ela está ainda vencendo a fase infantil espiritual. Quando você está lidando com uma criancinha normal, ela vai pecar. Ela não entende muita coisa que é pecado ainda. Normal. Então, João escreve, criancinhas, eu vos escrevi porque os seus pecados foram perdoados. Não, seus pecados estão sendo perdoados. Não deixe o diabo te condenar, não deixe o diabo te roubar. Continue na presença, continue recebendo perdão, mas você vai ter que avançar. Porque se você ficar muito tempo ali, isso vai correr um sério risco para você na terra. Eu quero avançar com vocês na mensagem aqui, eu posso ou não posso? Quer me ouvir ou não quer a verdade? Irmão, isso aqui, olha que palavra Deus está dando aqui dentro. Me perdoa, mas hoje Deus está pegando a gente aqui assim forte assim, ó. Segurando os filhos assim, não quero que vocês caiam. Não quero que vocês caiam. Não quero, isso aqui é zelo. O zelo do Senhor me tomou aqui nessa palavra hoje com vocês aqui na terra. Vós jovem vos escrevi, porque sois forte. Venceste o maligno, porque a palavra de Deus tem permanecido em vocês. Estatura espiritual. Deixou de ser infantil, que tropeça no mesmo dilema de sempre, avançou para ser jovem, forte. Ei, Satanás, você me pegava aqui, agora não, vai fora. Você aprendeu agora a batalhar, pela fé que te foi dada. Tu aprendeu a guerrear, parou de ficar só chorando, apanhando. Ei, até quando eu vou apanhar? Está na hora de derrubar esses capetas. Está na hora de derrubar a depressão. Está na hora de derrubar o passado. Esquecendo as coisas que para trás ficam. Avançam para aquelas que estão diante de vocês. O passado não te prende mais. A carne do passado, o desejo do passado, não. Aí é quando a palavra começa a criar em você raiz. Começa a crescer em você. Você começa a se tornar forte. Vós, jovens, são fortes. Essa é uma estatura espiritual. A sua juventude. Você começa a ser forte. Começa a lutar com o capeta. O diabo, tu entra pra guerra, pra peleja, tu apanha, mas você não cai mais, se levanta, amém, perseverança, tu entra na dimensão da perseverança, começa a perseverar. 1 Judas 1:3, e vós amados, batalhai-vos pela fé que uma vez foi dada aos santos. Batalhem, porque coroa da vida não é pra covarde, não é pra menininhos. Coroa da vida para quem está batalhando. E Paulo diz, batalhei, eu batalhei pela coroa da vida, batalhei pela fé, alcancei a coroa da vida. Salvação é para quem está pelejando, batalhando. Para você salvo, você tem uma guerra. E você sabe disso. Tu sabe,
Tu sabe que o diabo vai vir atrás da tua fé, da tua salvação. Ele não quer que você alcance isso. Isso é verdade, é bíblico. Ele fará de tudo. Ele é tentador, ele é mentiroso. Ele gosta de disfarçar. Mas nós temos que atingir uma idade espiritual chamada pais. Vós pais, eu vos escrevi, porque vocês já conhecem aquele que é desde o princípio. Conhece o quê? Aquele. Ou seja, Jesus se revelou a eles. Agora eu entro na mensagem para vocês. Agora nós vamos pegar aqui desse ponto em diante. Fala, pais. As criancinhas estão começando a conhecer a palavra. Os jovens conheceram a palavra, estão começando a viver a palavra. Os pais já estão ensinando a palavra. Precisamos de muitos pais aqui dentro. Precisamos de mães aqui dentro. Homens, mulheres, seja pastor ou não pastor. Precisamos de um corpo de Cristo amadurecido para ajudar os que estão vindo e os que já estão dentro. Precisamos vencer pela palavra, permanecer pela palavra. Pais, vocês já conhecem aquele que é desde o princípio. Vocês já conhecem Jesus revelado em vocês. E agora eu tenho algo para falar para todos que estão aqui dentro. Alguém quer me ouvir a palavra ou não quer? Ora em línguas agora, ora em línguas para você suportar. Shelevado-se da revidecaia do lama na raia da sídlia. Endios condorocoto sotocorrendo de revidecada la mahaia. Endele mahaia do ruski televido cotocorra mamamama sídica. Eu quero a atenção de todos os jovens que estão aqui dentro. Fique muito atento à palavra. Revada codozoma da levidecada la mahaia si televida. Roda rabahaba bebecita le coda zamanda. Deixa o Espírito falar. Repete comigo, estamos vencendo todo o domínio da carne e do sangue. Irmãos, por favor, fique comigo. Fique comigo. Às vezes eu tenho um certo zelo, quando eu entro em certas coisas assim, por causa da revelação que eu recebi, eu não posso espiritualizar a mensagem. Embora a mensagem é espiritual, eu não posso espiritualizar ela. Eu tenho que tornar ela acessível a vocês, porque ela é espiritual, ela é acessível a todos. Quando você espiritualiza demais uma coisa, você acaba criando um grupo. Não, isso aqui é para você, isso aqui não é para você. Aí os espiritualistas falam assim, é para mim. Aí os outros, poxa, não é para mim. Não. Nós tivemos evangelho por aí espiritualista, sensacionalista, miticistas. O evangelho doutrinário, tem todo tipo de evangelho por aí. Todo tipo de evangelho. Eu escrevi algo sobre 13 tipos de pessoas dentro da igreja que assistem a mensagem. E a característica, as 13 características das pessoas que estão dentro da igreja e quem elas são. Como é que elas pensam quando você prega? O órfão, o religioso, o beticista, o sensacionalista, os proféticos, os filhos. Cada pessoa pensa de um jeito quando você prega a palavra. Tem gente que está pregando aqui, eu estou pregando, está dando glória, é isso aí. E outros, é condenação. Sente condenação, porque o coração de órfão não entende o que o zelo do Senhor, Hebreus 12:3, ele te corrige, disciplina para o seu melhor. Entende? O crente formalista e o normalista, isso é demais. Isso é demais. Não precisa para tanto. Se tem uma coisa, meu querido, que nunca vai ser demais, é santidade, revelação, comunhão, oração, jejum, palavra. Isso nunca vai ser demais. Nunca. Nunca será. Nunca. O problema é quando a carne ela quer dominar coisas espirituais. Quando a pessoa quer ser espiritualista. Eu vou lá no monte, eu vou já 40 dias, daqui a pouco volta pior do que foi. Volta mais diabado do que foi. Você tem que aprender a ser guiado pelo Espírito, conhecer o caminho do Espírito, o temor do Espírito. Quando nós entendemos o reino do Espírito, o caminho do Espírito, a vida no Espírito, aí sim. Não vamos ficar tropeçando em rituais. Não vamos ficar tropeçando em ilusões. Não vamos seguir charlatão que fica mandando você abraçar a árvore para arrancar a unção da árvore. É verdade. Você não vai cair mais nos trotes proféticos que vai pegar a unção do petróleo na tua cabeça para você ficar rico. É cada aberração por aí. Você entende? Você entende?
Às vezes sou perseguido por quê? Porque o poder de Deus se manifesta através de mim. Os caras nem ouvem o que eu prego. Não sabem o preço que eu pago nesse ministério por uma vida de oração e uma vida na palavra aqui dentro. Olha os jovens do nosso ministério, irmão. Eles não estão em fornicação. Não estão atrás das menininhas da igreja. Vocês estão me entendendo? Você está entendendo? Os homens de Deus que eu tenho aqui dentro não estão em adultério. Não está atrás da mulher do outro dentro da igreja, não. Aqui a tua mulher pode entrar e sair aqui que ela não vai ser cobiçada aqui dentro. Tem homem de Deus no altar e eu estou em vigilância. Eu estou vigiando. Eu vigio ele e falo, fica de olho e fica perto de mim. Vocês estão me entendendo? Amém? Amém, crente? O ministério santo, infelizmente, irmãos, às vezes temos que abrir assim o leque, assim, ó, pá, e pá. Para as pessoas entenderem que nós não estamos aqui a serviço de nós mesmos. Não é uma brincadeira. Nós não estamos aqui tentando fazer alguma coisa. Nós estamos estabelecendo o que Deus nos deu para fazer. É uma luta. Estabelecer reino. Nós vamos ter que lutar contra o domínio da tua carne. Vamos ter que combater fortaleza da tua mente, da sua maneira de pensar, que não é fácil. Cada um, se você for perguntar, veio de uma doutrina, veio de um jeito, aprendeu de um jeito, e começar a aprender de uma outra linhagem, às vezes não é fácil. É verdade, não é? Mas uma coisa você tem que reconhecer, que quando tem fruto, tem vida, tem poder, tá melhorando, opa, peraí. É isso aqui que eu quero na minha vida. Tudo no reino que de fato vai produzir vida, transformação para você, a um custo, a um preço, a um sacrifício. Por isso que Paulo diz, apresentai-vos como sacrifícios vivos, santos e agradáveis. Preciso entrar nisso. Precisamos entrar no que eu vou te ensinar aqui agora. Está preparado ou não está? Fala, a mente, os pensamentos e imaginações. As condutas do corpo terreno são um solo fértil, tanto para o Espírito Santo, como para o reino das trevas. Eu já ensinei desde o ano passado e vou falar de novo. Domine a si mesmo. E eu não estou te falando de domínio próprio. Eu não estou te falando de domínio próprio, que tem pessoas lá fora que não é cristão. Tem mais educação, mais equilíbrio emocional, inteligência emocional, amém? Mais equilíbrio, mais domínio do que os que estão dentro. É verdade ou não é? Claro. Aqui é lugar de cura, aqui é lugar de transformação. Tem que vir tudo que é ruim mesmo. Amém? O que nós temos que esperar dentro da igreja? O que seguia Jesus? As prostitutas, os estelionatários, os zaqueus, os milionários. É ou não é, crente? Coletor de impostos, os ruins amargurados. Quem foi o exército de Davi? Foi tudo que era ruim, amargurado e endividado, que fugia da sogra, é tudo para dentro da caverna. Era esse que Davi pegou. E se tornou um exército poderoso. Deus não precisa ter na igreja perfeccionismo, santarrão, não. Precisamos de homens e mulheres honestos consigo mesmo, que queiram uma vida transformada, queiram a transformação do evangelho, que não queiram viver a sua vida aqui dentro. Esse é o problema. Quando queremos viver a nossa vida aqui dentro, aí a gente entra em conflito, começa a briga. Um quer morrer, o outro quer viver. Estamos aqui por um propósito. Existe fase da vida, deixa eu falar isso aqui para você. Existe fase que vocês têm que passar dentro dos tempos de Deus determinado para vocês. A fase do novo nascimento. Eu vou correr com a minha palavra aqui, porque o meu tempo está ficando curto. Novo nascimento não te garante ascensão no reino. Novo nascimento não te garante salvação. Novo nascimento é o início da jornada, não o fim. Não confunda o início com o fim. O fim é mortificação, ressurreição para você. Uma vida regenerada. Há um caminho. Novo nascimento é o início da tua regeneração. É um caminho que ele vai começar a abrir no teu espírito. É uma nova natureza. É um novo aprendizado. É uma nova vida que começa a ser formada em vocês. Quando nasce pela fé, nasce de Cristo, do reino dele, a vida de Cristo vai começar a ser o quê? Formada em mim. E Paulo fala em livro de Gálatas, capítulo 4, até que Cristo esteja formado em vocês, os sofredores de parto. Qual é o nosso trabalho? Se é um verdadeiro apóstolo na terra, profeta na terra, vai ter que gerar Cristo em vocês. Vai doer em você, vai doer. O apóstolo vai pegar aqui, vai pegar ali. Suporta o homem de Deus. Você quer bênção na terra, meu querido.
Aproveite o que vocês têm aqui dentro hoje. Aproveite. Isso é muito bom para vocês. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é maravilhoso. Vocês estão me entendendo o que eu estou falando para vocês aqui? Fala, novo nascimento. É o início da minha jornada. E não o fim da minha jornada. Vamos falar aqui, vamos falar um pouquinho. O ponto central que nós vamos falar aqui hoje é o conhecimento revelado de Jesus Cristo, que vai produzir sua transformação, capacitando cada indivíduo que está aqui dentro a resistir à carne, às influências demoníacas e às influências desse mundo. Amém? 3 coisas para você. Não queira ser amado pelo mundo. Não ameis o mundo, nem que o mundo há. Ok? Não queira amar o mundo. Porque todos que querem amar o mundo, o amor do Pai não está neles. E não queira que o mundo te ame. João capítulo 15. O mundo vos odiará, porque me odiou. Vocês estão me entendendo? Ponto. Isso aqui é importante. Não podemos viver uma casualidade do evangelho. Temos que viver através de um propósito supremo. E é a salvação das nossas almas. Segundo, o alcance do nosso chamado. O galardão eterno pelas obras do santo na terra. Precisamos dar obras, gerar obras e frutos. Amém? Então, se a sua fé não está produzindo obras, temos que colocar essa fé para trabalhar. Ela está morrendo em você. Não está servindo de nada, só para você. Vocês estão me entendendo? Temos que fazer a tua fé ter obras. E temos que fazer que a sua fé produza frutos em vocês. Frutos que glorifiquem a Ele. Eu falei para vocês no início da mensagem, vamos começar um assentamento aqui dentro. O dom não glorifica a Deus, mas o fruto que você dá com esse dom é o que glorificará a Ele. Dar louvores e glória a Ele aqui é uma coisa, uau, muito bem. Agora, glorificar a Ele, louvar a Ele com um sacrifício vivo é uma dimensão que todos temos que aprender. Que os verdadeiros adoradores, os filhos de Deus, se tornam uma fonte de glória, de glorificação para Ele. Fala, o meu corpo, quando eu entrego a Ele, é uma das maiores glorificações que poderemos oferecer a Deus, é quando entregamos o corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. Se o corpo não estiver dizendo com a tua fé, com o teu espírito, algo está errado. Vamos colocar o corpo no caminho do espírito, amém, amém? Corpo é para viver na dimensão do espírito. Tratamos a carne como se a carne fosse menor do que o espírito. Não, isso aqui é templo, manifestação da glória, ela vem através do corpo. Ele habita em seus corpos mortais. Cristo em nós é a esperança da glória. Porque se Ele não estiver formado, não tem esperança para a glória. A minha preocupação com vocês, meu zelo por vocês aqui hoje agora é esse. Cristo já está formado? Ou você só tem os dons dele? Ou só o Espírito Santo vê ele? E Cristo, quando vai vir? Agora eu vou assinar, eu vou entrar com vocês aqui agora. Eu vou falar. Ele deixou em aberto para vocês. No livro de João, capítulo 14, versículo 20, 21, 23. Vamos lá. João 14, 20, 21, 23. Deixa eu abrir bem rapidinho aqui. Eu posso pregar a palavra de Deus para vocês? Ainda tenho tempo. Posso continuar bem rapidinho? Abre sua Bíblia em João 14. Eu vou ajudar vocês. E naquele dia entendereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e obedece a eles, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a Ele. Calma, porque eu preciso falar algo com vocês aqui dentro. O Espírito Santo, quando ele vem representar, ele é o representante direto da pessoa de Jesus Cristo na terra. Ele vem como emissário, representante direto, ou do paraqueto, ou do consolador. Ele não é Jesus. Ele veio revelar Jesus em você e te preparar você para Jesus vir em você. Alguém quer ouvir ou não quer? Estão preparados então? Fala, necessitamos de uma revelação pessoal de Jesus Cristo. Se eu falar para vocês, olha para mim aqui, isso aqui vai ser bonito, isso aqui para mim, presta atenção. Só conheço o Espírito Santo, busque só o Espírito Santo, está errado. O Espírito Santo veio te preparar para você herdar a habitação
a encarnação de Jesus em você. Até que vocês não pertençam mais a vocês mesmos. Até que Cristo seja formado em vós. Vou abrir na Bíblia. Então, qual é o trabalho do Espírito Santo? Junto com o teu Espírito nascer de novo. Vamos lutar para tomar o domínio da alma, o domínio do corpo para o Senhor. Até que eles sejam santos, até que o corpo deles, a alma deles, não corresponda mais às trevas. Não seja mais uma porta de entrada para os demônios. Até que a corruptibilidade da carne seja combatida. Agora vamos lá, porque isso aqui é sério. Eu vou lutar por vocês por isso. Nós vamos lutar por isso. Nós estamos lutando já há tempo com vocês por isso. Porque nós necessitamos de uma igreja preparada para o avivamento da última hora. E não é de qualquer forma, não. Seguir a paz com todos e a santificação, se é qual ninguém verá o Senhor. Precisamos estabelecer uma paz entre nós e o Espírito de Deus entre nós aqui na terra. Precisamos estabelecer um vínculo de paz entre os irmãos. Não podemos mais comprometer o evangelho por causa de questões carnais humanas aqui dentro. Partidarismo, divisões. Graças a Deus aqui não tem. Mas eu luto para que vocês não caiam nisso. Amém, amém? Eu não tenho grupinho favorito. Nunca expulsei uma pessoa dentro da igreja. Vocês estão me ouvindo? Nunca. Pode perguntar para meus filhos daqui se um dia eu reuni eles aqui para se levantar contra uma pessoa ou expulsar alguém daqui de dentro. Que não faz o que a gente quer. Aqui não é fazer o que a gente quer, é fazer elas fazer o que Deus quer. É lutar para ser um exemplo vivo para vocês seguir o nosso exemplo. Amém, amém? Amém. Irmão, você não precisa de um super pregador, do melhor pregador. Você precisa de homens que morreram para si, pregando em cima do altar. Ainda que a palavra seja simplesinha, mas o exemplo, a natureza, a unção é verdadeira. Quem está comigo da glória, da glória, da glória, da glória, da glória, da glória. Chama da devolrói de cai de zamba de coia. Stronda lemberigos que brigos chaia. Rodar a barraia daqui de leuteto se brequeia. Zarenda com zibirihaiga dos troscambara barabaraia. Rakatarahaia bahashirikaia. Sabe quando foram minhas melhores mensagens pregando no altar? Foi aquelas que eu estava no meu pior espírito de dor, cansado. Falei, pai, como é que eu vou pregar? Olha como eu estou cansado, pai. O que eu vou falar ao teu povo? Eu tenho mais de 1000 mensagens escritas, sem jazeiro nenhum. Aqui, ó, mostro para vocês aqui agora. Tudo que eu escrevi para vocês até agora, eu consegui pregar uma vírgula aqui, ó. Isso aqui vai para os livros. Eu falei, pai, o senhor falou assim para mim, que bom que você não sabe, que você depende, continue sempre assim, meu filho. Aí ele vai lá e fala comigo, tal. Pregue a palavra. Às vezes não fala nada. Fala, suba no altar. Abra a tua boca e eu te encherei. Não, meu filho. Não é omissão de oração, não, meu querido. Eu, às vezes, passar o dia inteiro, Deus não fala nada comigo. Só quando eu pego o microfone que ele começa a me tomar na palavra. Essa palavra ele começou a trazer a mim o que eu estou falando agora. Não o que eu falei aqui no início para vocês. Como peguei aqui, o Espírito me tomou para exortar, para alinhar vocês. Estou te falando de 1 hora antes de eu entrar aqui dentro. Porque a palavra tem que estar no domínio dele. Eu tenho que sempre me render. Eu tenho algo no meu coração e falo, pai, por favor, não me deixe ser autossuficiente no altar. Eu não quero saber do que eu sei. Eu quero saber do que tu quer falar. O poder do pregador não está no conhecimento dele, na experiência dele, mas está na submissão dele. Deus quer pessoas jovens submissas ao Espírito Santo. Eu aprendi desde a minha juventude esse caminho, irmãos. Toda vez que na minha vida eu errava, eu achava que podia, ou que mensagem linda eu fazia. Cadê? Nada acontecia. Eu aprendi que mesmo que ele me dê o rolo, me escreva, eu escrevo coisas lindas, ele me dá. Mas eu falo assim, se eu tenho ainda coisa melhor para falar com eles. Vocês estão ouvindo ou não? Eu não vou no que eu acho que eu já estou sabendo, estou vendo. Eu falei, não, você tem algo ainda mais forte para falar. Você está me entendendo? Tem coisa que Deus dá para mim assim, só para me testar. Para ver se vai ser um autossuficiente subir em cima do altar. Ou se vai ser um homem dependente. O segredo está na dependência. Não, eu escrevi no livro chamado Para a Última Hora. Não substitua a dependência pela experiência. Dependência sempre será maior do que a experiência. Tu pode ser experiente que for, mas uma hora Deus te contraria na tua experiência. Aí Elias ficou contrariado. Eu estou sem poder agora, Senhor, para derrubar aquela jararaca, aquela Jezabel.
Tô correndo de uma mulher. Tô humilhado. O cara que cortou a cabeça de 400 lá tá correndo de uma mulher. Com medo de uma mulher. Ficou contrariado. Me mata, me mata, me mata, me mata. Mas eu não quero ser envergonhado. O orgulho dele está sendo confrontado. A experiência dele está sendo confrontada. Abraão foi confrontado na sua experiência. Era um homem maduro com Deus, mas de repente Deus pede algo que contrariou totalmente a natureza da fé dele. Porque ele era um homem que pregava contra os deuses daquela época, sacrificar seus próprios filhos. Como é que pode um Deus santo pedir meu filho? O que ele me deu de promessa, agora está pedindo para me matar? Peraí. Deixa eu fazer uma análise de toda a minha vida. 3 dias para chegar no Monte Moriá, representando as 3 mortes de Cristo para você na sepultura. Peraí. Só tem um caminho. O Deus que eu conheço, agora sim. Quando as situações contrariam a sua experiência, só tem uma coisa que faz você ficar de pé no meio da adversidade. É o quanto você conheceu do caráter de quem é o seu Deus. Quando a situação vira um inferno, é guerra, meu Deus, está contrariando a minha experiência, não adianta usar experiência, não adianta usar contato, não adianta fazer nada. Eu confio em quem tu és. Jó não murmurou da aprovação dele, perdendo tudo, perdeu tudo. Só não perdeu uma mulher murmurenta, mas perdeu tudo. Aí, porque ele conhecia, ele tinha uma experiência. Esse Deus é fiel. Eu conheci muito mais depois. Esse Deus é fiel. Quantas vezes na vida, irmãos? Muitos de vocês foram contrariados na fé de vocês, fiel, dava dízimo, oferta, fiel no culto, fiel ali, e de repente tudo deu errado na tua vida. Tudo. É um colapso, é verdade, não é? Eu sou um ser humano, também sinto, tá? Eu sei, é verdade. Mas nunca negue o Deus fiel que Ele é. Tu pode duvidar de mim, tu pode duvidar do diabo. Mas tem gente que acredita no diabo, ué. A maioria das pessoas acredita no diabo. Tu pode duvidar de todo mundo, mas nunca dele. Ele é fiel. E que está construindo uma geração que anda no caráter do seu caráter fiel. Ele é fidedigno. Seu caráter é fidedigno. Nunca duvide da grandeza de Deus. Irmãos, tu não pode ter uma estratégia de batalha espiritual para ver se essas faz na tua vida. Tu pode apanhar, tu pode perder guerra por imaturidade, mas nunca perca a tua honra de negar o nome do teu Deus. Nunca descredibilize a palavra e o que Ele te falou. Tu pode perder uma batalha agora, mas tem uma guerra que tu vai vencer amanhã. Por muitos momentos eu perdi batalha na vida, mas para vencer as guerras, aprendi a confiar nele, independente da circunstância. Amém, amém? Nós estamos nesse mundo, nós nunca sabemos como é que vai ser amanhã. Se vir uma crise financeira amanhã, pegar todo mundo de surpresa, a culpa não é dele. Não culpe ele. Sejam maduros. Suportem. Recebi o bem de Deus, não recebi o mal? É o que eu já disse. Eu recebi a vida inteira dele o bem, mulher. E não receberia o mal agora? Não suportaria agora? Quem permitiu o mal foi Deus. Ele não foi provocador, mas Ele permitiu. Tem coisas que Ele não provoca, mas Ele permite. Mas Ele nunca vai permitir uma coisa que te contrarie, que ainda que te doa, que te sofra, que Ele não tem uma recompensa muito maior para te entregar. A recompensa vai vir. Ele sempre tem um caminho melhor do que o seu e maior do que você está aqui hoje. Mesmo que Ele te colocou. Quando Ele quer fazer uma coisa maior, Ele faz. Então tome cuidado com a tua experiência que você passa. Eu lutei tanto para chegar até aqui. Ei. Não vai por aí não. Não vai. Eu escrevi, nunca substitua a dependência pela experiência. Tem muita gente experiente, mas perderam a dependência no altar. Estão sofrendo. Estão apanhando. Depois de velho apanhando. Eu já entrei na casa de muitos sacerdotes, irmãos. Eu já sentei na mesa. Eu vi o que estava acontecendo na família. Com a experiência, mas cheio de amargura. Escondendo um negócio. Quanta família estão morrendo. Porque deixaram de depender, não querem voltar aos sacrifícios espirituais santos, agradáveis a Ele. Quantos homens estão sendo tratados no orgulho ao altar, querem ser experientes demais. Eu lá no monte orar, eu lá me humilhar, para quê? Olha onde eu já estou na vida. Ai. Tadinho. Um dia, um homem, uma igreja boa,
grande, falou assim. Perguntou, como pode ele, todos esses anos, como é que ele pode ter chegado lá e estar dessa forma com Deus? A resposta é essa. Não abandone a dependência e uma verdadeira adoração a Ele. Eu vou repetir, eu vou falar um negócio com uma pregação, não sei se vocês lembram dessa pregação, que um dia eu estava aqui orando no altar, e naquela madrugada um anjo apareceu para mim em visão, falou assim para mim assim, quando os homens perdem a essência da verdadeira adoração, um substituto é colocado no lugar para eles se enganarem. Quando perde a verdadeira adoração, quando perde o senso da santidade, adoração em santidade, adoração em rendição, adoração em louvor, adoração em sacrifício, uma mentira do diabo é colocada no lugar para ela se alimentar de um engano. Eu já vi pessoas lindas, humildes, pregando, era cheia de Deus, perderam, não quiseram correr atrás para recuperar. Aí sabe o que fizeram? Fala, o quê? Plástica, corpo, atrair as pessoas com corpo para ficar bonito. Vocês estão me entendendo o que eu estou falando para vocês aqui dentro? Quem está recebendo essa palavra hoje da glória? Dá um glória de leão onde leu aí. Fala, o alto chamado de Deus. É isso que eu quero falar com vocês aqui. Agora escute aqui. Áreas dominadas pela carne são mortas. Fala, áreas dominadas pela carne. Eu não estou te falando corpo, estou falando carne. É uma entidade que está no seu corpo, chamada carne. Paixões da carne. Coloca para mim, Romanos capítulo 6, versículo 6. Chamado corpo do pecado. É uma estrutura caída física. Amém? Não só espírito, alma e corpo. Olha lá. Pois temos conhecimento que a nossa velha humanidade em Adão foi crucificada com ele, a fim de que o corpo sujeito ao pecado fosse destruído, para que nunca mais viemos servir ao pecado. Fala, o corpo sujeito ao pecado tem que ser destruído. E ele é chamado de carne. É o que Jesus disse. A carne, ela é inimiga da verdade. Ela não produz vida, mas o Espírito produz vida. Quem está comigo da glória? Fala, nascer de novo não impede automaticamente opressões espirituais. Fala, a batalha espiritual, ela se trava dentro da estrutura humana. Presta atenção. Tudo que nós pregamos aqui agora, nós estamos em outra parte da mensagem agora. Agora construímos um caminho de entendimento. Eu quero que você receba e aprenda as escrituras. Amém, amém? A grande batalha espiritual se trava no domínio da carne e do sangue. Aonde Satanás ele usa a dimensão dos pensamentos, das imaginações, dos sonhos, para lutar contra o próprio ser humano. Tudo em vocês têm que entender que não é algo pequeno. Deus criou o ser humano como a coroa da criação. Coroa de glórias eternas. Amém? Como é que diz o livro de Salmos? Um pouco menor do que Elohim os criaste, e de glória e honra os coroaste. Amém, amém? Fomos criados um pouco menor do que Elohim. Então tudo em você tem que entender que é um universo dentro do ser humano. Ok? Agora você imagina, a sua imaginação. Quantas coisas você pode imaginar e criar filmes ilimitados. Você imagina a sua memória. Ainda que você não lembre, mas está armazenado dentro dela está armazenado tudo que você viveu na tua vida. Está lá no campo chamado memória. Amém, amém? Olha lá, Salmos 8, versículo 5. Fizeste, no entanto, um pouco menor do que Deus, e de glória e honra os coroaste. Amém? Agora escute muito bem. Você já imaginou, você parou para pensar, quantos sonhos você tem numa noite? Quantas imagens passam dentro de você? Você já imaginou como você tem algo tão infinito que parece ser até ilimitado, que não acaba? De imagens, pensamentos, estruturas. O que é isso, meu irmão? Você imagina isso debaixo do governo da palavra e do Espírito Santo. Uma vez que você começa a tomar o domínio do corpo, o domínio do sangue, o domínio da mente. Ou seja, sangue eu falo de alma, que está junto e ligado ao seu corpo. Uma vez que você começa a trazer a rendição a esses domínios, a tua vida passa a ser transformada de uma vida carnal para uma vida espiritual. A vida espiritual, ela não se assenta somente na natureza do seu espírito humano. E olha que poucas pessoas conhecem a natureza do próprio espírito humano. A sua vida espiritual, ela está assentada sobre toda a sua estrutura, espírito, alma e corpo. 1 Tessalonicenses 5, 23. Santificai-vos em tudo, todo o vosso espírito,
alma e corpo estejam plenamente conservados para o dia do Senhor. Amém, amém? Agora, preste atenção em tudo que eu vou te ensinar para você, que vai ser muito importante. Fala, necessitamos entrar no alto chamado espiritual. Para isso, há uma corrida espiritual na tua vida. Paulo, ele ensina que há 2 chamados para vocês. Um chamado à reconciliação, que é o seu chamado à salvação. Fala, um chamado à reconciliação. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19. Todos temos esse primeiro chamado. 2 Coríntios 5, 19. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando os seus pecados, e por em nós a palavra da reconciliação. Na versão que James está melhor. Pois Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta as transgressões dos seres humanos, mas nos encarregou com a mensagem da reconciliação. Fala, o chamado à reconciliação. Então todos somos chamados das trevas para a luz. 1 Colossenses capítulo 1, versículo 13. Fomos transportados do reino das trevas para o reino da luz. Somos chamados das trevas para a luz. Fala, meu primeiro chamado é aquele que eu volto para a salvação. Fala, no meu primeiro chamado, eu vou desfrutar. Fala, perdão dos pecados. Fala, novo nascimento. Curas. Só algumas formas, só algumas partes. Fala, bênçãos. Muitas coisas você conquista aí. Mas o seu chamado celestial, fala agora, o meu chamado celestial. Antes de eu falar, deixa eu te falar alguns pontos importantes. Nascer de novo não é o fim, mas o início da sua corrida. João 3,5. Se não nascemos da água do Espírito, não podemos entrar no reino de Deus. Fala, o novo nascimento é um ponto de largada, não a linha de chegada. O que acontece é, quando não levamos a pessoa do novo nascimento para a maturidade espiritual, desenvolver a estatura. Você acha que todos dentro do evangelho na igreja querem crescer espiritualmente? Não. Fala, não. Esse é o problema, que dificulta o nosso trabalho. Nem todos querem crescer. Porque a maioria gosta de ser mimado no berço. Depender da fé do outro, da unção do outro, da santificação do outro. Eu falei no início da mensagem, fala, o sacrifício de um pode santificar gerações. O sacrifício de Abraão santificou as gerações dele, dá glória a Jesus. Fala, o sacrifício de um santifica outros. A sua vida, a sua posição no reino, a luz que está em você, desde que brilhe na terra, o sal que está em você, desde que ele venha salgar a terra. A importância aqui dentro é hoje. Se eu alcanço a senhora, eu vou alcançar muitos outros. Se eu te alcanço, muitos outros alcançar através da sua luz. Não pare em você. Chamado vai além de você. Então, Deus vai começar a se revelar na sua vida desde o seu novo nascimento. Primeiro, Deus se revela em você. Fala, em mim. Já falei isso, eu ensino de novo, que é sempre bom falar de novo. Tem sempre pessoa ouvindo a primeira vez isso. Quando Deus está se revelando em você, Ele está gerando você. O seu processo de novo nascimento. Depois que tu nasce, tem um processo que vai agora de crescimento. Nutrição espiritual. Você pode passar 20 anos no evangelho sendo alimentado de leite e nunca ter sido alimentado de um alimento sólido que te leve à maturidade do reino do Espírito para ser um governante do reino do Espírito na terra. Desculpe, todos são chamados para expulsar demônios da terra. Falar em novas línguas, curar os enfermos. Somos chamados para trazer o reino, manifestar o reino, quebrar a corrupção, destruir a corrupção maligna na carne, na nossa família, na sociedade. Amém? Fala, Deus me convocou das trevas para a luz para ser um mediador de justiça. Aleluia! Fala, o alto chamado é a sua corrida em rumo à sua maturidade espiritual. O que nós temos que fazer aqui agora, olha só.
É irmão obreiro. Peraí, calma aí. Onde você para? Vai parar agora só ficar como obreiro da igreja? Não deixe o teu chamado ser comprometido só por causa de uma função. Quando eu fui chamado da igreja, eu era obreiro. Mas pensa o obreiro que o pastor gostava. Expulsava demônio, profetizava, pregava, ia para a rua para evangelismo, trazia gente para a igreja. Eu vivia meu chamado independente de consagração, meu querido. O problema é que as pessoas estão confundindo consagração com chamado. É consagrado e não dá fruto, não dá obra. E fica pior do que estava antes, às vezes. É verdade. Eu já consagrei pessoa que ficou pior do que antes. Eu tive que desconsagrar depois de novo. Mas é verdade. Acontece na vida. Porque às vezes confundimos coisas. Não confunda o serviço dentro da igreja com o serviço celestial. Você tem que descobrir que a natureza do seu chamado, vou falar de novo e repito de novo que isso aqui foi poderoso no início. Você começa a encontrar seu chamado onde você está se sacrificando para ele. Onde sua vida começou a se tornar um louvor a ele na terra. O quanto você serve ele com a mão que ele te deu, com os pés que ele te deu, com a boca que ele te deu, com o talento, com a inteligência que ele te deu. Em prol do reino dele. Não para o seu ganho pessoal. Que eu estou vendo hoje muito querendo estar no chamado, pensando no ganho pessoal. O quanto eu vou ganhar com isso. Não, meu querido. É o quanto você vai perder primeiro com isso. Eu passei perdendo. Perdi minha profissão, perdi meus sonhos terrenos, fui entregando. Fui morrendo. Ali vem o poder da ressurreição. Ali você encontra o chamado. Você encontra o chamado quando você está morrendo e ressuscitando para ele. Você encontra o seu chamado em cada área da tua vida que você está entregando seus dons, seu talento, sua capacidade, sua inteligência, sua beleza, sua força. E você está ali até que ele fala, eu te provo. Quando ele te fala, quando ele manifesta o céu na terra, você vai saber. Você não se move se ele não te mover. Não faço se ele não fazer. Porque depois o chamado pode se tornar um perigo se você sair da dependência. E se tem uma coisa que Deus alicerça na tua vida do alto chamado, é ser dependente. Porque as conquistas vão vir, as bênçãos vão vir. Cada chamado vai carregar seus dons. E tome cuidado, para que os dons não substituam o seu chamado, e nem a obra tire você do seu Deus, nem a obra de Deus tire você de Deus. Aleluia, quem está comigo da glória de Jesus? Fala, quando eu tenho um chamado, eu vou herdar dons. Quanto mais você acessa a natureza do teu chamado e entra nela, escuta ela, quer ela, mais poderosos se tornam os seus dons. Quanto mais eu vivo e obedeço o meu chamado, ele potencializa a unção de milagres. E eu não peço isso a ele. Eu não peço isso a ele. Eu peço ele. Eu já sei o que estou fazendo aqui na terra. Eu falo, Senhor, me sustenta no centro da obediência. Porque o Senhor está trabalhando através de mim, é o Senhor que está trabalhando comigo, eu estou trabalhando junto com o Senhor, nós somos um aqui, Pai. Eu não sou um objeto usado na mão para ser usado na mão dele do jeito que ele quer, não é só isso, não. Eu sou participante da natureza dele, participante das alegrias, participante do sofrimento, participante do que a obra precisa. Tem um preço por trás, lógico que tem. Mas eu aprendi algo na minha juventude. Que se eu me sacrificasse pela justiça dele, se eu me sacrificasse pela verdade, se eu me sacrificasse para amar ele acima de todas as coisas, se eu me sacrificasse para estar com ele, eu poderia ter na minha vida coisas que poucos humanos poderiam ter. Eu entendi isso. Ele me ensinou isso muito cedo. Eu passei anos orando, buscando, e não pedi a ele milagres, nem prodígio, nem pedi para levantar paralítico da cadeira de roda. Anos. Quando eu era mais jovenzinho, estava aprendendo. Ele estava em jejum. Eu ia ministrar nas igrejas. Aí eu estava no jejum. Estou falando de 17 anos de idade, 18 anos de idade. Que ele viu o poder dele. Aí ele falava assim para mim: calma, que no meu tempo você vai ver o que eu vou fazer na sua vida. Aí eu ia pregar. O poder vinha. As pessoas caíam no poder. O profético vinha. As coisas aconteciam. Aí o tempo vinha e passava. Eu jovenzinho ainda. Não queria pregar, só entrava para limpar a igreja de consagração.
a glória que descia sobre mim era tão grande que ninguém ficava de pé na igreja. Nem o pastor da igreja, ninguém. Todas as pessoas cheias do Espírito, a visitação descia. Ele falava, eu sou contigo. Fique calmo, estou te preparando. Anos da minha vida. Mas o que aconteceu? Eu me envolvi com o meu chamado. E para mim me envolver com o meu chamado, eu tive que me identificar com uma natureza. A natureza dele. Com a sua morte, com as suas dores, com o preço, com a sua santidade, com a sua fidelidade, com o temor. Eu comecei a me identificar com o que ele era. Não que ele poderia me usar ou fazer através de mim na terra, mas quem era o meu Senhor. Isso aqui é este lugar que Deus tem que levar cada jovem, cada homem, cada mulher que está aqui dentro. Porque tem muitos se identificando somente com os mantos ministeriais. Se identificando, quer ser apóstolo, quer ser profeta, quer ser isso aqui, quer ser aquilo ali, quer ter dom, quer correr atrás disso, quer ter dinheiro. Se identificando com a riqueza, com Deus rico. Só que é o Deus que prospera. Mas não quer o sofrimento de Cristo, não quer a natureza, não quer o coração dele. Eu não estou te falando uma brincadeira aqui não, irmãos. Isso aqui me custou muito. Hoje eu sou um exemplo vivo para você aqui dentro. E eu não quero outro caminho. Não quero. Não quero. Eu não aceito outro caminho. Eu não quero. Eu não quero. Eu entendi quem ele é. Eu quero isso aqui. Eu quero estar onde ele protege meu casamento. Eu quero estar onde ele protege minhas filhas. Eu quero estar no lugar da aliança com ele. Faz aliança comigo. Ele já tem aliança comigo, mas fala, renova, faça. Aliança com o teu servo. Na terra, o que tu quer pedir para mim? Peça. Me pede, eu te darei. Quer que eu entregue todo o ministério e suma na terra? Eu sumo. Porque eu conheci quem ele é. E eu não consigo viver sem ele. Não tem como. Eu falo para minha esposa esses dias, ele me coloca num estado, às vezes, para mim, ficar com a família. E ficar por completo, entregar ali, desde manhãzinha, de madrugada, de manhã, de tarde, de noite, tudo lá. Você sabe que é pai, né? Aí ele me para, eu chego de viagem, eu tenho que dar meu trabalho no serviço de pai. Aí o que acontece? Eu tô lá, é prazeroso, eu amo meus filhos. Mas eu sofro tanto, irmão. Falei, Deus, me coloca numa guerra contra um principado, um trono. Me coloca para expulsar o diabo dos crentes. Mas não dá, Senhor. Aí eu vou, eu saio, eu vou, faço tudo. Aí eu falo pra Monique, cara, eu não aguento, Monique, viver, Monique, esse mundo. Eu não aguento aqui no shopping voltar, eu fico perturbado. Eu vou na rua, eu já volto, eu não aguento. Pra mim é um sofrimento. Eu tenho que estar orando, tenho que estar puxando a glória, tenho que estar orando. Você tá entendendo? Porque hoje, para mim, viver humanamente é mais difícil. Embora eu sou muito mais humano hoje do que o que eu fui antes. Amém? É isso ser espiritual. Se tornar tudo que seu próximo precisa. Tudo que a minha filha precisa. Eu fiz minha filha gravar, minha filha tem 4 anos, sabe, tabuada de 3 na cabeça. Eu vou fazer ela gravar todas as tabuadas, até de 9, de 8, de tudo. Eu, um dia para outro, eu fiz ela gravar tudo. Eu estou ensinando inglês para ela. Vocês estão me entendendo? Então tem que ser o professor da minha filha. Eu tenho prazer nisso. Amém, amém? Então eu faço por prazer, mas há um sacrifício, há uma outra dor. Porque eu vivo com outro reino. Vocês estão me entendendo? Mas alcançar o chamado significa se tornar competente em tudo na vida. Você tem que ter equilíbrio. Você está entendendo? Aqui não é um superman, aqui não, meu querido. Aqui é um homem, aqui é um pai de família. Aqui é marido também, aqui é apóstolo, aqui é profeta, mas aqui é Robson. Amém, amém? Amém? Quem está comigo da glória a Jesus Cristo? Fala, temos que entrar no alto chamado. Ó, eu tenho mais um pedacinho com você aqui de mensagem. Mas você está preocupado se ele vai colocar a mão, se ele vai profetizar. Meu querido, isso aqui que eu estou te falando na mensagem, isso aqui é o mais precioso para você. A unção, o poder, as glórias, as coisas. Você vai vir em outro culto, tudo tem isso para você. Se dá tempo, ainda vou ministrar profeticamente você, liberar a unção. Mas eu estou liberando a glória, a unção na palavra. Você precisa ser alimentado pela palavra. Você precisa comer, você precisa se deliciar na palavra. Dá glória a Jesus aí, dá glória, dá glória. Vamos lá. Eu vou ser cirúrgico e vou tentar ser rápido com vocês aqui agora. Filipenses 3,16. Abre para mim na tela. Contudo, caminhemos na medida da perfeição que já atingimos. Lê comigo, todo mundo. 1, 2, 3 e go. Contudo, então, tu já atingiu um nível de entendimento? Não queira ser menor do que isso, não. Não vem dar de criança comigo, não. Tu já é maduro. Tu já alcançou um entendimento, tu suporta uma exaltação maior, tu também suporta mais unção, suporta mais poder. A pressão que você suporta é a unção que você vai carregar. Não suporta a pressão, esquece o chamado. Esquece o chamado.
A pressão ela vem para gerar você, para formar você. Grandes homens se formam em pressão, tem que suportar. Nós precisamos fazer que esses jovens se tornem fortes no Senhor. Jovens, vós têm a força, são fortes, porque tem vencido o maligno. Então, para isso, nós temos que pregar um evangelho sólido. Irmão, isso aqui não quer dizer que eu não vou ter compaixão da sua misericórdia, da tua fraqueza, irmão. Pelo amor de Deus, irmão. É o que eu mais ministro a você na fraqueza, ajudando as pessoas a vencer. Mas chega uma hora que nós temos que pregar para você crescer. Amém, amém? Não é só te curar, não é só tirar suas necessidades, não é só te amadurecer. Agora é para fazer você amadurecer e crescer. Let's go, vamos continuar ou não vamos? Fala, avançando para a perfeição. Fala, eu preciso avançar para o meu alto chamado. Como é que Deus chama alguém? Rapaz, a pessoa começa a vir agora para o culto porque ela ama a presença, ela está desejando, ela quer se envolver com o Espírito Santo, com a unção, com o Evangelho, com a palavra. Ela está apaixonada por Deus, ela está ali orando, está sofrendo, mas está buscando. Ele falou, vem para o seu chamado. Quem Deus chama? Aqueles que se sacrificam. Quem entra no alto chamado? Aqueles que querem pagar um preço pelo seu crescimento. Aqueles que não querem viver mais para si. Aqueles que encontrou nele o motivo pelo qual você vai morrer para si. Eu não consigo viver mais sem meu chamado. Morra eu, mas eu não posso deixar meu chamado morrer. Que eu morra no meu chamado, mas não sem ele. Dá glória a Jesus aí. Eu tenho certeza que eu vou te falar aqui agora. Porque qual o motivo? Qual a grandeza que levou Pedro a desejar a cruz? Morrer na cruz. Paulo ir para a boca dos leões. Homens que foram decapitados. Preferiram morrer com um chamado que sem ele. Do que negar o seu Senhor e perder o seu chamado. O Senhor está chamando uma igreja para os últimos dias. Eu estou nesta missão na terra. Quando Deus falou para mim, você é aquele que leva a chama dos últimos tempos. Teu ministério é da restauração da igreja da última hora. Lá, quando eu subia um monte, lá no Rio, ele me falou anos atrás. Eu entendi. Eu me apeguei. Isso aqui é restauração. Isso aqui é preparar uma igreja, uma mentalidade. Não é só isso não, querido. A palavra que vocês comem, bebe, toma aqui, ela se torna uma fortaleza santa em vocês. Aí você está sendo formado, você não sabe. Tua mentalidade, tua formação, daqui a pouco tem algo pronto em você, que ele pode falar assim, agora eu posso usar o que eu coloquei em você. Aleluia. Aleluia. Eu posso te contar qual o maior problema da unção? Quer ouvir ou não quer? Você quer ouvir ou não quer? É que a unção ela vem independente se você está no chamado ou não. Ela vem para todos. A unção, ela vem. Só que quando a unção vem, ela é o poder de Deus que vem para potencializar você. Mas o problema é, quando ela vem sobre o teu corpo, tua carne, ela toca tudo que você é. Ela desperta em você. Eu vou falar um negócio aqui que vai mexer com vocês aqui agora, mas eu vou falar a verdade. Eu vou te falar a verdade porque eu aprendi a transitar da unção para a glória. Amém? Eu aprendi a conservar a presença, receber a unção, suportar a unção, para a unção não me derrubar. O problema é que Saul recebeu uma unção sem uma estrutura. E se corrompeu muito rápido. Reinou 2 anos no espírito, 38 anos na carne. Davi, ele teve uma formação. Recebeu uma unção e continuou sendo formado. E antes dele receber o reinado, a unção de rei, ele já era chamado para ser rei. Foi convocado para ser rei. Mas com Davi, Deus colocou ele num processo, num verdadeiro líder. Levou ele para o caminho que todos nós temos que entrar. O caminho da formação, onde há processos.
onde a presença tem que ser maior do que a unção. É esse caminho que eu andei durante anos, onde encontrei a presença. A unção, ela vinha. Mas quando a unção, ela vem, ela toca na sua carne. Ela toca em tudo que você é, porque ela desperta a sua natureza. Você é tímido para falar quando a unção vem? Tu grita. Tu não pulava, tu vai pular. Você está entendendo? Tu não curava, tu vai curar. Tu tinha medo, tu não vai ter medo. Vocês estão me entendendo? A unção desperta tudo, mas também tem um problema. Posso falar? Grave isso aqui vai ser importante para vocês. É que quando a unção vem te unge, quanto mais você continua ministrando, e se você não é ministrado pela presença, e se só ministra através da unção, tem um problema que acontece com você. A fraqueza, ela está ali na carne. E se a fraqueza não for tratada na carne, a unção vem. Olha o que acontece com muitos ministros. Ela te dá a falsa permissão para pecar. Porque o cara peca e a unção continua funcionando. Ele continua curando ainda mais. E a maioria, escute o que eu estou te falando. Escute o que eu estou ensinando para vocês. Isso aqui é chave. O único problema da unção, ela vem. Mas quem tem que se tratar na presença dele é você. E não significa que tudo que tu faz, tu está aprovado. Porque quem está fazendo é unção. O seu nível de maturidade não se alcança porque a unção veio. É tempo. A unção me tomava. Violenta. Mas ainda tinha muita coisa para Deus tratar em mim, meu querido. Muitas coisas que Ele me ensinou sendo mais filho, mais humilde. Tem muita gente ministrando unção, mas cheio de arrogância. E é verdade, eu conheci um monte. Lógico. Um monte. O problema é que muitas pessoas recebem a unção. O chamado começa a ser despertado. Mas eles não entendem o caminho da presença. Eles não entendem o caminho do deserto. Você vai ter que herdar agora o fogo. A unção vem para muitos propósitos. Eu vou dar seminário de unção para vocês profundo. Eu vou ensinar muita coisa de unção para vocês. Mas tem uma coisa que eu quero te falar aqui já de prévia. Já ensinei isso para você. Por que Deus te batiza com fogo? Porque em toda a Bíblia você não encontra Deus que Deus é unção, mas tu encontra que Deus é um Deus de fogo. O fogo é a natureza dele que se reveste sobre a sua natureza humana, para queimar a corruptibilidade da sua carne, para desfazer o domínio do velho homem, para que a unção que você recebeu não seja poluída e contaminada. O óleo fique, mas o fogo queime esse óleo e torne você uma lâmpada viva dele. O reino do fogo, se nós não formos homens e mulheres de fogo na terra, meu filho, tu vai ficar cheio de imoralidade sexual. Quanto mais tu ministrar na pessoa, e você não é ministrado por Deus, e você não está no caminho do fogo, se você não anda no caminho do fogo, se você não entende Deus de fogo, você não entende o que é santificação na carne. Não entende. Então, quanto mais a pessoa recebe unção, ela continua ministrando a pessoa, colocando a mão, colocando a mão, vai ministrando. Sabe o que acontece? O desejo aumenta. A liberdade aumenta. O acesso aumenta. A unção te dá acesso. Mas tome cuidado, que também pode te levar você para o inferno. O problema não é gerar unção em você, gerar fogo em você, caráter em você, natureza. Se fosse unção por unção, estou cheio de jovem talentoso, pessoa talentosa aqui já estaria pregando em cima desse altar, mas porque tudo é uma medida, porque nós estamos tratando com a tua carne. Eu já sei esse caminho, eu sei o que está aí. E não queira colocar Deus à prova não, meu filho. Você quer colocar Deus, vai lá e coloca. Pede para Ele mostrar para você ver quem você é. Aí a coisa começa a ficar séria. Um dos outros problemas da unção, quando ela vem, você não está vendo quem você é. Porque ela te potencializa dons. Você começa a sentir, você começa a ouvir, coisas espirituais acontecem com você, há uma potência que vem em você, coisas boas. E você não está nem percebendo que está cheio de orgulho ali ainda. Você não está nem percebendo que ali está cheio de corrupção humana ainda. Um dia vi um jovem lindo, ele era um grande operador de milagre no Brasil. Ele recebeu uma baita de uma unção de operação de milagre. Não estou te falando de qualquer milagre. Ele ia para o hospital, levantava paralítico, levantava uma pessoa do hospital, vídeo dele, só de milagres, maravilha. E os líderes começaram a usar ele. Ele começou a pregar em grandes ministérios para fazer grande milagre, atrair multidão para o ministério. Aí um dia ele foi parar lá na igrejinha, quando ele estava na favela. Ele já estava pregando para a multidão, só pregando para uns 15, 20 dentro da minha igrejinha.
Quando chegou perto de mim, eu falei assim, você está cheio de carne. Você tem que ser tratado na sua carne. Você confunde as coisas. Você está desejando tanto esse caminho e Deus está te dando. É o seu acesso. Você tem isso, mas não confunda quem Ele é. Você está confundindo muita coisa. Você não sabe quem Deus é. Aí eu comecei a tratar com Ele. Aí eu fui ministrar dele assim. Quando eu toquei nele, eu senti orgulho. Senti a carne. Falei, só Deus pode tratar com você na terra agora. Aí o que aconteceu? Caiu na prostituição. Porque ele era ex-gogoboy. Aí é ungido, a unção vem, o chamado começa a despertar. Tem gente que já vai rápido e acha que está pronto para fazer o que quer. Aí vai ministrando, vai. Ministra 1, ministra 100, 200, 300. Daqui a pouco a conta chega. A guerra vem. Ministrar ministério chamado é ministrar poder, reino, governo. É ministrar a natureza de Cristo às pessoas. Quando você está no seu chamado, você está ministrando não a você, elas. O problema é quando você tem um chamado, é vocacionado, de repente, você não está ministrando mais Cristo, mas está ministrando a você mesmo. Aí a coisa começa a ficar séria. O que mais eu vejo na internet é isso. O que mais se passa é isso. Pessoas ministrando a si mesmo, ministrando a própria aparência, ministrando a própria inteligência, ministrando seus dons, ministrando o que elas querem, do jeito que elas querem. Legal, tá vindo, é para Jesus, tudo bem, aparentemente. Daqui a pouco você vai ver que está começando a negar a santidade, o temor, a disciplina. Estão negando a natureza de Cristo para as pessoas. Esse é o problema. Eu podia ministrar só milagres, atrair multidões para cá, meu querido. Eu podia usar o acesso que eu tenho, convidar muita gente famosa para cantar aqui dentro. Pessoas que falam comigo em secreto. Eu podia citar nomes, mas eu sou um homem conservo, tenho foto com pessoas famosas, mas nunca publiquei no meu perfil. Vocês estão ouvindo isso aqui? Eu não estou ministrando a mim mesmo. Quando chegar o tempo e a hora, o momento, Ele vai falar para mim. Vocês estão me entendendo? Mas eu não fiz na carne, não fiz por antecipação, porque eu sei o preço que se paga antecipação. Fala, toda antecipação. Haverá um preço a ser pagado. Fala, a conta quem paga sou eu. Meu querido, se tu compra um carro que Deus não falou para você, você acha que Deus falou, você tomou com uma mão, você vai ter que devolver com a outra. A antecipação é um preço em todas as áreas da vida. Se você se casa precipitado só por causa do desejo da carne, tu vai pagar um preço. Você não tem que casar para sair do pecado, da fornicação, não. Você tem que casar porque é um propósito. E vocês têm que casar com Jesus primeiro, para que Ele seja o centro do casamento e sustente vocês. Porque quando Deus une o homem e a mulher, é para um propósito supremo maior. Mas as pessoas estão casadas, estão querendo casar para não ficar titia, ficar velhinha, ficar sozinha. Prefere morrer sozinho do que casar com uma cobra do teu lado, tá? E estou falando para os homens também, melhor você morrer sozinho, meu querido, do que casar com uma jararaca do teu lado. E ainda correr risco de perder tua salvação. Quanta gente por causa de profecia casou com pessoas erradas, se afundaram na vida. Estão sofrendo na vida. É verdade ou não é? Ai. Se casa com o seu chamado primeiro. Se casa com o seu chamado primeiro. Para que ninguém destrua você para onde você está indo. Quem está comigo da glória, Jesus Cristo?